Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Para aquele que está chegando pela primeira vez, convido a se inscrever no canal e a compartilhar os vídeos em suas redes sociais. Dentro do canal, há várias exposições de diversas temáticas, diversos interesses. Busque aquele que mais lhe interessar, que mais lhe agradar, e verá como é interessante o mundo espiritualista. Pois bem, o tema da palestra de hoje, dessa exposição, será Falando sobre Ovoides. Para quem ouve pela primeira vez parece estranho, mas para quem já estuda, faz as leituras, os estudos, já tem algum conhecimento. Para falar sobre ovoides, primeiramente precisamos falar algo sobre obsessões espirituais. Inclusive fiz uma exposição bem detalhada, muito interessante, que eu convido todos a assistir. Vou deixar aqui um card para que possam acessar, que possam assistir mais tarde. Mas vocês já vão entender por que eu falo sobre ovoides, mas eu faço referência a obsessões espirituais, aos obsessores. Vocês já vão entender o objetivo. Muito bem. As obsessões espirituais normalmente ocorrem entre um ser espiritual e um ser aqui na Terra, uma pessoa que nós chamaremos de encarnado. Muitas vezes, seres espirituais ou pessoas já sem o corpo, ou seja, as almas, têm antigos conflitos com as pessoas. E quando a encontram, passam a atacá-la de todas as formas possíveis. Este ataque gera grandes prejuízos para a pessoa, tanto na parte profissional, na parte familiar, nas suas questões mentais, emocionais e sentimentais. Ou seja, os prejuízos são grandes. Então, os processos obsessivos, ou seja, esse ataque da alma contra a pessoa aqui encarnada, ocorre em etapas de aprofundamento, de profundidade. Então, esses ataques iniciam, as obsessões iniciam, primeiramente, pela obsessão simples, poderíamos assim chamar. Ou seja, ocorrem situações em que levam a pessoa a prejuízo no seu dia a dia, nas suas relações humanas, até nos seus afazeres normais, tanto em casa, na escola, no trabalho, não é? Então ocorrem essas perturbações espirituais, mas, digamos assim, superficiais, simples, que a pessoa não dá muita importância. Se houver um aprofundamento, então realmente irá atingir um outro estágio, chamado de fascinação. Então ela já aprofundou a obsessão espiritual, o prejuízo à pessoa. Então a pessoa começa a ter mais graves problemas de relacionamento e de conduta na sua vida, mental, espiritual, emocional, não é? Enfim, o ser integral, como nós sempre falamos aqui no canal. Se não houver nenhum recurso, nenhuma ajuda, nenhum amparo, essa obsessão pode se aprofundar mais ainda ao estágio que chamaremos de subjugação ou possessão. E esse estágio de subjugação e possessão é o mais terrível, porque afeta a pessoa não só nas suas questões mentais, espirituais, mas também no seu corpo físico. Ou seja, a pessoa começa a agir mesmo sem a sua vontade, ou seja, a sua vontade não impera mais no domínio do seu próprio corpo físico. Então vamos perceber aqui o quanto que traz prejuízos às obsessões espirituais. Precisamos estar muito atentos a elas. Mas onde entram os ovoides em relação às obsessões espirituais? Bom, os ovoides são relatados em várias obras de autores espirituais. Vamos fazer referência aqui à obra Libertação do autor André Luiz. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que possam acessar ao capítulo 9 da obra Libertação, que é muito interessante. Bom, os ovoides, em verdade, eram pessoas normais antes desta mutação, digamos assim. Ocorre que todos nós sabemos que temos falhas e nós vamos agindo no nosso dia a dia
muitas vezes sendo guiados pelas falhas. E muitas vezes interpretamos essas falhas como o nosso jeito e não como uma falha. Ocorre que em todos os momentos nós precisamos tomar decisões em nossas vidas. Só que muitas vezes essas decisões são tomadas de acordo com o nosso jeito, que está, digamos assim, carregado de falhas, de erros. Então, como nós interpretamos como o nosso jeito, nós vamos tomar as decisões erradas. E essas decisões erradas irão gerar consequências, muitas vezes de dor e sofrimento em nossas vidas, no nosso dia a dia. Conforme essas consequências negativas vão ocorrendo em nossa vida, há uma forte atuação do plano espiritual, digamos assim, de luz, que nós podemos chamar aqui dos anjos, né? Os anjos amigos, não é assim que nós falamos? Há uma forte atuação deles em nós para que possamos corrigir a nossa rota, ou seja, voltarmos ao caminho do correto, do bem, não é? Da moral e da ética, ou seja, fazer as coisas como se deve ser de acordo com a nossa consciência. Mas como todos nós sabemos, nós temos o livre-arbítrio. Então, o nosso plantio é livre, mas a colheita não. E se tomarmos decisões erradas, baseadas no nosso jeito, carregado de falhas, iremos realizar realmente, gerar consequências danosas a todos nós. E mesmo assim, a espiritualidade amiga, os anjos amigos, jamais nos abandonam. Muito bem. Então, mesmo com o auxílio da espiritualidade de luz buscando nos orientar, como o livre-arbítrio é nosso, a decisão sempre foi nossa, nós acabamos plantando coisas não muito boas. Durante essa situação das colheitas, ou seja, da consequência, muitas vezes negativa pelas nossas decisões menos felizes, nós vamos nos carregando de energia negativa. É natural, normal. Ou seja, se nós plantamos coisas negativas, nós vamos colher coisas negativas. Recebemos essas energias. O que acontece? Essas energias que nós aqui chamaremos de deletérias, elas vão como se fossem gravando no nosso corpo espiritual. Nós vamos gravando no nosso corpo espiritual, porque nós temos o corpo físico e temos o nosso corpo do espírito, o corpo espiritual. E vai gravando, e vai gerando marcas. E o nosso corpo todo vai ficando marcado com essa carga deletéria que vamos recebendo como consequência das nossas ações menos felizes. Quando nós vamos carregando o nosso corpo espiritual com estas marcas, ela vai servindo de sintonia, ou seja, de irradiação a almas que estão na mesma sintonia que nós, ou seja, também nas ações negativas. Porque no plano espiritual também a pessoa vai decidir se ela quer fazer coisas boas ou não. O livre-arbítrio sempre, não é? É nosso. Então nós vamos sintonizar com seres espirituais, almas, nesta mesma vibração negativa, infelizmente. Falando sobre essas marcas no corpo espiritual, vou deixar aqui um card para que possam assistir mais tarde a uma exposição chamada A Caminho da Cura. Muito interessante, de como fazer para te retirar essas marcas. É muito interessante. Muito bem. Depois de um tempo em que a pessoa começa a receber essa carga dos obsessores espirituais, essa carga negativa e deformando o seu perispírito, esses obsessores, essas almas negativas, elas vão acompanhando a vida da pessoa e vão buscando de todas as formas fazer com que a pessoa não saia dessa estrada de erro, ou seja, que continue agindo de forma errada, plantando coisas negativas e colhendo coisas negativas, e cada vez mais marcando o seu corpo espiritual. Ocorre que, segundo a lei das múltiplas vidas, as reencarnações, nós vamos, com esse passar de tempo e de múltiplas vidas, cada vez mais nos aprofundando esta sintonia com as almas negativas. Desta forma, é tamanha a carga deletéria
em que nessa sintonia eletromagnética negativa gera um efeito de deformação do nosso corpo espiritual. Ou seja, o nosso corpo espiritual marcado, agora ele começa a se deformar. É assim que funciona. Neste processo de simbiose e de irradiação negativa nas marcas do corpo espiritual da pessoa, ela vai cada vez mais se fechando, ou seja, o processo é tão danoso que o corpo espiritual vai se fechando, assumindo uma forma, digamos assim, de um feto ou de uma concha. Ele vai se deformando, perdendo a aparência de um ser humano e vai começando a se fechar. Nesse processo ocorre também a perda da consciência como ser humano, ou seja, a pessoa vai deixando de ter a sua real ideia, noção de que é um ser humano. Vai perdendo a consciência. E vai se fechando e aí forma o ovoide, ou seja, na forma de um ovo, sem consciência de si e com uma carga energética negativa extremamente poderosa, extremamente danosa. Esses seres, já na forma ovoide, normalmente habitam o que nós chamamos de furnas, nas regiões sombrias do plano espiritual, e lá permanecem por longos períodos. Muitas vezes, obsessores espirituais muito agressivos se utilizam desses ovoides que têm uma carga negativa muito poderosa como instrumentos contra as suas vítimas, os obsidiados. Gera tamanho torpor na vítima, na pessoa aqui encarnada, que ela vai perdendo a sua condição, o seu desejo de viver, de conviver, abandona a família, abandona o trabalho, abandona os estudos. Ela realmente começa a assumir que está recebendo essa carga negativa do ovoide e vai perdendo totalmente a sua condição de continuar a sua vida normalmente. Então veja o prejuízo que esses ovoides, sendo instrumentos nas mãos dos obsessores espirituais, podem gerar em todas as suas vítimas, em todos os obsidiados, em todos nós, dependendo da situação. Mas como nós sabemos, os anjos de luz, os anjos amigos, jamais nos abandonam. E também não abandonam os ovoides, esses irmãos que se fecharam numa carga negativa, deformando o seu corpo espiritual. Então, esses ovoides são retirados das furnas e são levados de uma forma compulsória, ou seja, eles são obrigados a retornarem ao plano da matéria, que nós chamaremos aqui de reencarnação. Eles são obrigados a reencarnar. Então eles não têm mais o livre-arbítrio de decidir, de querer, de desejar reencarnar. Eles são levados de uma forma compulsória, obrigatória, porque eles já perderam a sua consciência, a sua condição de seres humanos. Outra questão interessante, eles reencarnam como animais. Muita gente pode achar estranha essa expressão, mas eles são levados a reencarnar como animais para que assim possam reconstruir o seu corpo espiritual. Porque vamos aqui estar atentos, o corpo espiritual se deformou, quase que se destrói. Então precisa reconstruir o corpo espiritual. E eles vão agir assim no tempo adequado, até que possam recompor o corpo espiritual. Então, nesta condição de animal, o ser ovoide tem condição de se evoluir, saindo daquele torpor letárgico negativo, começando a dar consciência de si e reconstruindo o seu corpo espiritual, até chegar no momento adequado em que ele possa retornar ao reino dos seres humanos, que nós chamaremos aqui de reino hominal. Uma coisa interessante é que nesse processo evolutivo da reencarnação, nós sabemos que não se pode regressar ao reino animal, porque uma vez no estágio de ser humano, ele não pode regressar a um estágio de animal, e nós chamamos isso a metempsicose. Então quem tem conhecimento disso pode achar meio estranho, mas observe que nós estamos falando aqui, fazendo referência à reconstrução de um perispírito,
num caso muito específico de deformação do corpo espiritual, do perispírito, que é o ovoide. Então, por isso que ele regressa no estágio animal apenas para a reconstrução do corpo espiritual e o retorno da consciência. Ou seja, é um caso específico, é um caso especial. Lembrando aqui que a doutrina da metempsicose, ou seja, a reencarnação em animais, ela é adotada por muitas filosofias religiosas, principalmente na Índia, como todos nós sabemos, inclusive através de tantas reportagens, tantas notícias, tantos estudos realizados. Bom, então, para encerrar essa exposição, meus amigos, quero deixar aqui esta mensagem a respeito dos ovoides, que cada um de nós possa conduzir as nossas vidas, buscando o máximo possível corrigir os nossos erros, utilizar como sendo a nossa bússola a nossa consciência, sempre dando atenção aos sinais que são deixados pelos nossos anjos amigos, nossos orientadores do plano espiritual, que sempre procuram nos corrigir, nos orientar, nos aconselhar, né? Que possamos dar atenção aos sinais de como é que está a condução de nossas vidas, para que possamos estar longe dos processos obsessivos e das marcas de nosso perispírito. Então, como nós falamos isso lá no início da exposição, o plantio é livre, mas a colheita não. Então, que possamos ter certeza do que estamos plantando, que o nosso plantio realmente seja sempre para o bem, para a luz, não é? Para o bem do próximo, que cada um de nós possa se engajar em algum tipo de atividade social, de trabalho social, em auxílio ao próximo, pois isso nos auxilia muito em termos de energias positivas, pois as consequências desse trabalho no bem trará luz, trará energia positiva a cada um de nós, nos fortalece, nos dá bem-estar, mais felicidade, mais alegrias e menos dor e sofrimento, que é o que todos nós queremos nos afastar, não é verdade? Muito bem, meus amigos, esta é a mensagem. Então vamos encerrar a apresentação. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram ao vídeo, que se inscreveram no canal. Quem ainda não se inscreveu, peço que se inscreva e que compartilhe os vídeos em suas redes sociais. E quero convidar a todos a nos reencontrarmos na próxima exposição, no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até lá!